eu tô vivendo, tá chegando o final do ano e tal, e tá acontecendo uma situação que eu tô dizendo, poxa, de novo isso está acontecendo, né? Uhum. Será que adiantou? Não adiantou? Mas será que eu não estou colocando o sal com a peneira, né? Uhum. Aonde isso está acontecendo, isso comigo, né? E, e é interessante você também entender, e quem está nos vendo, né, Manu, a gente conversa muito eu e você sobre isso, o olhar para mim, tá? Beleza. Uhum. Parar de olhar o outro. Só que Uhum. muitas vezes Ou de culpar, né? é o de apontar o dedo. E muitas Uhum. vezes a gente também tem que entender que tem muitos outros que não estão fazendo por mal, que eles querem o nosso bem. E que Uhum. daqui a pouco essa atitude nossa de cuidar um pouquinho mais da gente pode parecer arrogância, orgulho, as pessoas vão falar isso. E eu acho que nós temos que respeitar essa vontade de ajudar, entender, mas também ter o discernimento de dizer assim, não, isso daqui eu não quero para mim. Isso daqui ou isso, Uhum. obrigado, vou ouvir o teu conselho, vou entender o teu conselho, mas eu tenho o direito de não aceitá-lo, Exato. né? Acho que isso é Exato. um ato de carinho também. Mas eu confesso para ti, e para quem está nos ouvindo, que desde a nossa última sessão, a, todo dia, aquela palavra, não negocie com você mesmo. Gente, assim, ó, eu tava conversando com a Manu na nossa última sessão, e ela falou essa frase para mim, porque eu tô gordo, tô gordinho, né? E, poxa, eu tenho que emagrecer e tal, e eu, né, junto com o personal trainer lá, o JP, né, cara, e dando aqueles miguelenta na academia, né? Todo dia de manhã, quando eu tinha que fazer a tal da esteira, Manu, é 30 minutos. É 30 minutos. Não negocie com você mesmo. É 30 Uhum. minutos. É 30 Uhum. minutos. Eu acho que quando a gente coloca essa palavra, não negocie com a gente mesmo, não negocie com você mesmo, muita coisa começou a mudar. Uhum. Sabe, Manu? Uhum. Mas não é fácil. Não é Uhum. fácil. Ai, não, porque eu mudei. Não é assim. O processo de mudança não é instantâneo. E o que eu tô vivendo, e o que está mais assim incomodando agora é que tu chega assim, a impressão que eu tenho hoje, Manu, é que eu tô assim, imagina um quebra-cabeças e aonde aquelas peças centrais estão faltando e são as mais chatas de encontrar. Tá tão Uhum. perto da solução, mas ao mesmo tempo tá tão distante porque são peças difíceis de encontrar, são peças difíceis de encaixar, né? Mas Uhum. é muito isso, sabe? E muito assim também o, assim, o poder da consciência, né? No sentido assim de eu pegar a terapia, ouvir a terapia e entender. Então assim a gente tá em tratamento acho que desde janeiro, né, mano? Acho que é desde janeiro, né? Desde janeiro a gente está em terapia. Não lembro exatamente. É. E muitas vezes tu falava muito assim não digo da autossabotagem, mas eu acho que como é que é, da gente pegar e eu não mereço, tu fala muito para mim. Do Eu tô não sempre assim, merecimento. do não merecimento, sabe? E é interessante quando você se dá conta que o teu subconsciente, porque o meu subconsciente estava trabalhando com isso, não era meu consciente. E eu não conseguia enxergar. Tu falava para mim, eu chegava na terapia e dizia, legal, eu entendi, mas conscientemente eu continuava, inconscientemente, eu continuava fazendo essa autossabotagem, Uhum. sabe? E quando você Uhum. chega num determinado momento da terapia e que você chega nesse final que você não tem para onde correr, e você tem que se deparar com o teu subconsciente, é muito dolorido, sabe? É muito, sabe? Tipo, imagina um reflexo, assim, quando o médico bate, você mexe. Não é fácil você Uhum. pegar, levar a batida e segurar, sabe? Uhum. Então, Uhum. hoje eu tô muito nessa fase, sabe? De Uhum. não deixar o meu subconsciente, daquilo que a gente conversa em terapia, falar mais alto do que o meu consciente, né? Das Olha a pequenas. minha carta para essa sessão de hoje. Sério? Aham. Aham. Aí, tá vendo só? Aí é pra quem tá nos Aham. vendo aí. Olha Aham. só, que Olha aí, ó. loucura.
Consciência. Consciência, né? Consciência. Eu pedi o que eu ia ter que trazer hoje na sessão, né? Qual que era o tema da sessão que eu ia precisar trazer para a pessoa que estivesse aqui comigo em live. E foi justamente o quê? A consciência, que é isso que você está me falando, né? Não deixar o inconsciente tomar as rédeas, tomar o volante da vida e da história, né? E o Paulo pode compartilhar aqui do quanto de consciência ele foi tendo no decorrer, né? Porque os meus pacientes, a gente sempre fala que... Eu falo para as minhas terapeutas também, né? O paciente, quando ele começa a mergulhar e entender as suas raízes, entender aquilo que ficou mal resolvido lá da infância, lá da adolescência, né? Que às vezes a gente fica numa idade mental, numa idade emocional de infância, de adolescência, né? E aí a gente precisa ir tomando consciência, então, que agora já é adulto, que agora já conseguiu, já passou por várias e várias situações e agora é possível fazer diferente, é possível fazer escolhas diferentes, você é merecedor do melhor, não de uma partezinha, mas de tudo, né? E a consciência é com certeza o primeiro passo. É com certeza o primeiro passo para a gente fazer a nossa vida diferente, a nossa vida melhor, né? E nesse processo, Paulo, você falou peças centrais difíceis do quebra-cabeça, né? Peças centrais difíceis de encontrar ou difíceis de encaixar, né? Qual que é a peça central que você sente que está com dificuldade de encaixar nesse quebra-cabeça do emagrecer? Do soltar o peso, digamos assim. Eu vejo assim que acho que para tudo se chama disciplina, né? Uhum, Porque uhum, você sabe que eu trabalho com comunicação e com marketing, né? Muitas vezes é difícil para quem trabalha com isso, que usa ferramentas psicológicas para convencer as pessoas a não enxergar algumas coisas, uhum. mas o nosso mundo hoje é tudo muito fácil. É fácil mentir, é fácil procrastinar, é fácil. É tudo muito fácil. A gente tem muita informação, a gente tem Negociar muito consigo acesso, mesmo. sabe? Oi? Uhum. É muito fácil negociar Negociar com a gente consigo mesmo, mesmo, né? sabe? Então a disciplina, é a disciplina de ir na academia. Então eu me fiz assim, duas coisas. Né? Primeira coisa, colocar em prática o que a gente mesmo vive em terapia, lê e estuda. Então não adianta eu Uhum. ter 500 livros, como eu estava aqui agora lendo, não adianta eu ver as melhores mensagens e eu não tirar pelo menos 2 ou 3% ou 5% daquilo. Então eu comecei a dizer assim, pá, peraí, o livro diz que é para fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Segundo ponto, para te responder assim, nesse processo assim que eu tô, são assim, eu até estou preparando um texto, que é uma coisa que eu não estava fazendo, e um vídeo, assim, o nome do texto é Passos. E dar um passo para as pessoas pode ser muito assim simples. Para mim, dar um passo esse ano foi muito difícil, porque eu lesionei a minha perna esquerda, passei bom tempo com a perna imobilizada e eu ainda continuo a mancar, né? Uhum. Evitei uma cirurgia, enfim. E eu estava na academia e quando eu comecei a caminhar normal, mas eu não caminhei correndo, eu não caminhei dando um trote. O passo normal aconteceu com um passo. Com aqueles 15 minutos que eu estava deixando de fazer, que eu estava me enganando. Uhum. Então, eu vejo que é isso, sabe? Sabe, nunca essa palavra fez tanto sentido, sabe? A gente cai no mundo da ansiedade de querer resolver as coisas assim, é porque o mundo tá assim, tu pisca e resolve. Uhum. E eu conversei muito com o meu treinador, o João Paulo, que é uma pessoa que está me dando assim
assim, muita força com a minha companheira, com a Pamela. É muito assim, o passo, sabe? Que passo eu vou dar hoje? Qual é o 1% que eu vou fazer hoje? E nesse processo da academia era assim, a minha vontade de emagrecer, como todo mundo faz, é no dia seguinte, dieta, e whey, e não sei o quê. Não, eu tenho que ir na academia todos os dias. Então, a minha Primeiro meta passo. é o primeiro passo. A minha meta era não pifar na academia. Uhum, Entendeu? Depois, uhum, cumprir o treino com rigorosidade. Aí uhum. chegou um determinado momento que, não, preciso da dieta. Não, não adianta eu querer dieta. Primeiro tem que O finalizar treino. aquele passo da disciplina, porque a dieta, ela pede disciplina. Uhum, também. Entende? Então, a partir desse momento, desse fato, é que eu tô entendendo assim, tá, mas peraí, e nas finanças, e no meu relacionamento, e no meu trabalho, qual que é o passo que eu tô dando? Entendeu? E qual que é o Uhum, movimento automático que eu tô fazendo para a direita ou para a esquerda, como mancar, que eu não tô vendo? uhum. Entende? O Então, inconsciente. todo dia, um exame de consciência muito grande antes de eu dormir, assim, no sentido, tá, peraí, eu olhar o dia e dizer, poxa, aqui não dá para ser assim, Paulo. Amanhã tem que Uhum, ser diferente, entendeu? uhum. Mas não é um processo fácil. Por isso que eu estou dizendo que essa peça é difícil de encaixar. Porque você quer Entendi. negociar com você mesmo. Você quer dizer não, né? E o mundo lá fora é tão perfeito que você assumir a tua imperfeição é vergonhoso, Uhum, sabe? entendi. Porque, né? Meu Deus, sabe? O que eu vou falar? Por que eu vou falar? E desculpa, tu sabe que nossa terapia, liga o foda-se, cara, quer saber? Porque daí, enquanto a gente tá preocupado demais com o universo lá fora, a gente tá esquecendo a gente aqui dentro. Uhum. E me conta uma Então, é coisa, isso. quem foi que disse para você, qual foi a primeira vez, talvez, que você ouviu que você era indisciplinado ou que você não tinha disciplina? Na minha infância. Infância. Alguma figura específica, alguma pessoa específica ou O meu não pai. exatamente? Pai, pai. Uhum. Meu pai. E você lembra qual que foi o tema assim que ele usou de exemplo para dizer para você, Paulo, tu não é disciplinado ou tu é indisciplinado? O que você fez ou o que você não fez que ele achou que você não tinha disciplina? Eu vou me emocionar, cara. Porque você sabe que faz 5 meses que eu perdi o meu pai. Mas na escola que eu estudava, Uhum. tinha um sistema de caderneta. Hum. E, e as cadernetas era para tu anotar, era tipo umas cadernetinhas assim pequenininha, né? Uhum. E, e, e aquela folia de passar bilhete para coleguinha, acho que era quinta, sexta série, não me lembro. E eu tava passando bilhete para Deus e o mundo, eu sempre fui comunicador. E eu rasgava A caderneta. as cadernetas. E meu pai era professor, e meu pai sempre dizia assim, olha, você tem que ser exemplo, você tem que ser exemplo, você tem que ser exemplo, né? E contaram para ele lá que os bilhetes eram da caderneta, né? E eu cheguei em casa, nunca vou me esquecer, o pai tinha um fusquinha amarelo, ele saiu da escola, eu tava jogando bola na educação física, eu me lembro que ele olhava para mim e fazia assim com a cabeça, e eu não entendia. Eu entrei dentro do carro e meu pai me passou a cinta mesmo por causa que eu rasgava a folha de cadernetas. Daí ele comprou uma caderneta nova, que hoje deve valer o que, R$ 5, uma coisa assim. E ele numerou as páginas da caderneta e todo dia, quando chegava, ele olhava se eu tinha rasgado uma caderneta. Ali foi a primeira vez que eu me lembrei que eu fui chamado de indisciplinado. Indisciplinado. Lembrando que nessa época eu era aluno de destaque da escola. Pelo incrível que Entendi. pareça. Pelo incrível que pareça. Hoje Mas eu e daí, consigo ter essa consciência, né? Na época eu não tinha. sim.
Claro, com certeza. Quinta, sexta série, você tinha o quê? Uns 9, 10 anos? Por aí, pré-adolescência, por aí. Por aí, né? Por Não, aí. não devia passar disso, né? Não, 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 não. Uhum, uhum. E você E se ali lembra foi uma se coisa. você seguiu até o final do ano com aquela caderneta Sem numerada, com as dúvida. Meu pai é, pagininhas tudo direitinho? sim, bem parecida com essa. Bem parecida. Pequenininha até, Essa é minha menorzinha. lindinha. É. Uhum, Sim, eu segui, né? Eu morria de medo, né? Porque entendi. a dor da sentada foi grande. Eu não queria Uhum. sentir de novo. Mas e daí, como que uma pessoa indisciplinada consegue cumprir um ano inteiro com a agendinha certa daí? Medo? Hum, Eu tô te respondendo o entendi. que tá me vindo na cabeça, Manu. Isso, e é esse movimento mesmo, Medo, né? medo, Medo. medo, Uhum. medo. Então é como se você só pudesse ser disciplinado se você tivesse com medo. Exato. Caso não exista o gatilho do medo, você não é disciplinado. Exatamente. Consciência trazida agora. Exatamente. Uhum, Faz sentido? uhum. Faz Faz sentido. todo sentido. Uhum, É, todo sentido. Se sim. tem o gatilho do medo, funciona. Se não tem, não funciona. Não funciona. Ou da Uhum. punição, né? Vamos dizer medo ou punição, né? Vigiar e Medo punir, ou né? punição. Sim, porque daí Até pode entra ser no punição. círculo. É, até eu Entra acho que os nesse dois. círculo vicioso, né? É, E entendeu? daí, se Enquanto eu não sou você punido, eu não tenho medo, né? entende, é porque é um círculo vicioso daí, né? Eu tenho medo da punição, logo eu sou disciplinado, entre aspas, né? Exatamente. Eu não tenho risco nenhum de ser punido, eu não sou disciplinado. E é interessante, vou dar minha visão, e para quem está assistindo, não ligue que essa terapia com a Manu é assim. Nós dois As conhecemos pessoas assim. estão acostumadas com isso. É, mas assim, é interessante, tu sabe que tem uma frase que o Chopo Capano a gente fala muito aqui, que é Deus é bom o tempo todo, né? Uhum, E é interessante porque, assim, com esse processo de organização do consciente e do subconsciente, comigo aconteceu com algo que eu não preciso ser punido. Que, digamos assim, tudo bem, eu vou ter uma punição lá se eu não emagrecer, mas não é uma punição como era do meu pai, ou não é uma punição de o caso eu acelerar demais o carro, de eu não pagar uma conta, de eu não cumprir um horário, de eu não entregar algo para o meu cliente. É uma punição para mim, vamos dizer assim, né? uhum, Então, essa questão da disciplina de ir para academia todos os dias, nesses últimos 30 dias que eu completei segunda-feira passada, e eu tô começando o segundo ciclo agora, era eu e eu mesmo, cara. Entendeu? Tipo, eu acho que essa coisa de, poxa, né? E tu quer saber o que é o mais curioso disso tudo, Manu? Porque a atividade física, do jeito que eu tô fazendo, ou como tem que ser feita, ela não dá resultado instantâneo. É impressionante. rápido. Entendeu? Uhum, Não é rápido, sabe? uhum. Então, assim, você pega qualquer bombado ou bombada que tá aí, a Pamela, que é linda, maravilhosa, que treina, ela treina há anos. Há anos. E não adianta eu em 30 dias achar que eu vou ficar com shape. Entendeu? Só que Volta a de novo a história caderneta do era todo passo. dia, né, Paulo? A A caderneta era caderneta todo era todo dia, né? a caderneta era todo dia. Que era uma caderneta de tarefas, né? Então, Uhum, recados. Era de tarefas. Era caderneta de tarefas. O que uhum, tem que fazer de tarefa e tal. uhum, uhum. Ô, Paulo, e se a gente negociasse com o teu sistema emocional um circuito diferente desse circuito neural que já está instalado, que é da disciplina pelo medo ou pela punição? Não entendi. Que assim, existe um movimento automático, um gatilho automático de que você é disciplinado quando você sente medo ou você é punido. Certo, Então, disciplina funciona assim. certo. Funciona assim, funcionou assim com a caderneta lá com teu pai, né? Quando Quando ele me você era passou o laço, criança. Funcionou funciona talvez com os teus clientes, funciona
com o teu trabalho, funciona com o teu relacionamento, talvez, sei lá, enfim, funciona nas áreas da tua vida. Mas quando a negociação de disciplina é com você mesma, com você mesmo, que entre aspas não vai ter punição, pelo menos não aparentemente e rápido, né? Ah, eu quero emagrecer, eu quero ter um corpinho, quero me sentir legal quando eu olho para o espelho, né? E aí exige um pouco de disciplina, sacrifício, persistência e várias coisas, né? Então, nesse sentido, o medo e a punição não estão atuando porque é uma negociação de você com você mesmo. Na caderneta, você tinha uma negociação com teu pai. No trabalho, você tem uma negociação com teu cliente. Sei lá, no relacionamento, você tem uma negociação com a tua parceira. E em vários lugares você tem negociações e expectativas com outras pessoas. Mas o emagrecer é contigo, né? Então, Eu mesmo. assim, você com você mesmo. E aí, por isso que você fica negociando com você mesmo, né? Ficava negociando com você mesmo. Então, a minha proposta é, se a gente pudesse ensinar para aquele menino de 9, 10 anos, lá pré-adolescente, né? De 9 ou 10 anos, que ele podia, talvez, ter a caderneta até o final do ano numeradinha, né? Mas não por medo de ser punido pelo pai, de ganhar cintada de novo, mas que ele pudesse olhar para aquela caderneta como um objetivo pessoal, não como uma obrigação. Você percebe que ficou vinculado disciplina como obrigação? Sim, entendi. Ser disciplinado é uma obrigação, porque senão eu descumpro um acordo e sou punido. Você arrancava todas as folhinhas lá, né? E você foi punido pelo teu pai. Então, logo, com as outras pessoas, você tem a obrigação de cumprir, mas com você negocia. Então, se a gente tornar a disciplina algo saudável ou algo que você sinta prazer em ter, a gente desconecta aquele medo de ser punido. Porque o Paulo menino tinha medo de apanhar do pai. Talvez o Paulo profissional tenha medo de perder o cliente. Talvez o Paulo, sei lá, com os acordos com as outras pessoas, tem medos de Tá? perder. Entender a disciplina como uma recompensa, ou que ela me gera uma recompensa, e Uma não como uma sensação obrigação. gostosa, entende? Uma sensação gostosa para você. O Paulo ia terminar o ano com a cadernetinha lá, com todas as folhinhas, não porque ele tinha medo do pai, mas porque ele verdadeiramente achava importante ter uma caderneta cheia. Tá, mas e Entende? se para mim a caderneta ser cheia não é importante? E aí? Tudo bem. Aí a gente pode mudar a cena para que aquele menino possa ter quantas cadernetas ele quiser ter durante o ano. Qual que é a cena mais saudável para aquele menino? Para aquele Como que você menino, gostaria que aquele pai lidasse com aquela conversa lá que fizeram? Ah, porque o Paulo, ele fica jogando bilhetinho nas pessoas e é da não, eu queria que ele caderneta. tivesse conversado, que ele não conversou. Ele passou a fita. Ele tivesse conversado. Boa, boa, boa. Antes ele Uhum. tivesse conversado. Você agora é pai de menino. Isso. Se você pudesse ensinar para aquele pai a conversar com o filho, Porra, mano, como que deveria ser essa conversa desse paizinho com esse menino que não achava tão importante assim aquela caderneta cheia das folhas?
Você tá pegando pesado, né, cara? Olha, filho, tá aqui uma caderneta, que aqui você pode rabiscar à vontade, mas essa você tem que preencher com os teus deveres da casa, da escola, enfim. Mas aqui tem uma outra caderneta e essa você pode fazer vários bilhetes. E quem sabe faça bilhete para mim todos os dias, não para os teus colegas, porque os teus colegas você atrapalha eles no dia a dia. E daí todo dia, filho, me deixa um bilhete como foi teu dia, ou da tua dúvida, que o pai te responde no final do dia. Que massa, que massa. Então agora eu quero que você mude aquela cena, Paulo, com o olho aberto, com o olho fechado, como você quiser. Daquele É menininho de 9 complicado. anos. Daquele menininho de 9 anos. Daquele menininho onde o pai chegou, olhou para ele e chamou para conversa. E trouxe as duas. Não vou ter duas cadernetas aqui, mas faz de conta que essa aqui é uma caderneta também. Vou mostrar essa carta aqui. Onde o pai chega com as duas cadernetas e diz: filho, olha, essa é a caderneta da escola. Essa você precisa deixar todas as folhinhas. Essa aqui você pode rabiscar. Essa aqui você pode deixar bilhete para mim, pode deixar bilhete para namorada, pode deixar bilhete para quem tu quiser. Mas essa aqui é dos prof. E aí eu gostaria que você deixasse ela cheinha de folhas. Essa você pode fazer o que você quiser. E aí o pai abraça, o pai acolhe e convida para ir para casa. Fica mais fácil essa cena? Nossa. Fica mais leve? É triste porque é passado, né? O sentimento que dá poxa vida, né? Mas você sabe que o cérebro não distingue real de imaginado. Não distingue o quê? Real de imaginado. Se você construiu essa verdade, o teu cérebro sabe entender que você pode ser disciplinado porque você entendeu o porquê é importante ser disciplinado. Você tem autoridade, autonomia para fazer o que você quiser. A vontade não precisa ser privada. Mas existe também a disciplina. Entende que isso torna ser disciplinado mais leve? Porque você pode rasgar, rabiscar, escrever, fazer o que você quiser com essa agenda aqui, com essa caderneta aqui. Mas essa é dos prof. E aí isso torna as coisas mais leves. São escolhas, não são obrigações. Você consegue compreender? Eu acho que quando a ressignificação da disciplina está no processo de escolha, porque a gente mesmo está escolhendo. E aí o consciente trabalha e não o subconsciente, né? Exato, porque assim, ó, você pode ficar em casa, você pode comer o que você quiser, você pode, tudo você pode. Mas pelo teu objetivo maior, você vai para academia, daqui a pouco vai cuidar da alimentação, daqui a pouco tudo isso que você quer, todo o teu objetivo. Porém, Ô, Manu, mas assim, a gente tem que fazer isso. Hoje eu noto, tá? Que as pessoas estão fazendo muito mais pelas outras pessoas verem, né? Com esse mundo hiperconectado, do que para si mesmo. sim, se não tirou foto, não valeu o treino, né? Eu, Paulo, tá? Se alguém quiser me seguir da tua audiência, não tem problema. Eu, Paulo, tô fazendo isso com prestação de contas para mim mesmo. Como uma atividade, Yes! não para Aqui, os ó. outros, entendeu? Tipo, fui. É a caderneta, exatamente. Fui. Entendeu? Fui. Não é dos outros.
Não é para os outros. Uhum. Ah, mas é para os outros verem. Não é. É assim, é para o meu treinador ver? É para o meu treinador ver, porque ele é meu coach, ele está ali do meu lado, ele está me ajudando, ele está, né, ele tá me cobrando quando eu falho. Né? Uhum. A função do JP, nesse ponto, eu sempre marco ele, a função do JP, e eu me emociono muito fácil, mas a função do JP está sendo muito mais do que. É literalmente um treinador, sabe? No sentido de puxar a orelha quando tem que ser puxado e bater palma e dizer, porra, legal, cara. É isso aí, veio. Vamos para a próxima semana agora. Foi essa Uhum. etapa, vamos para a próxima. Vamos para a Uhum. próxima. Entendeu? Uhum. Tipo, foi legal o que tu fez, continua assim, não vamos perder, sabe? E quero aqui de público mesmo, cara, falar pro JP assim, cara, junto com a Pamela também que tá me dando muita força nesse sentido, né? De dizer, tô orgulhosa, né? É minha companheira, tá? Eu noto que ela, né? E do JP de estar ali em todos os, né? Reagindo e dizendo, legal, cara, vai lá. E o interessante é porque ele é meu treinador, mas ele não chega a ser meu personal trainer de todo dia estar ali. Ele está distante, Uhum. entendeu? Então Uhum. é legal por causa disso. Porque assim, uma coisa é quando você tem alguém ali, vai, ergue o peso e vai na academia. Não, né? A gente se encontra na academia. A gente Uhum. conversa às vezes online. Então, assim, tem dias que eu estou na academia que eu não vejo ele. Mas Uhum. é legal, assim, porque a impressão que eu tenho é que ele, né, tá ali meio que observando, né, essas coisas e trocando mais ideias e reagindo. Tipo, hoje, então a gente findou os 30 dias de disciplina comigo mesmo, da não negociação comigo mesmo, para começar agora a questão da alimentação. Aí, de novo, né? Exatamente. Daí agora, poxa, frutinha, aquela camarada toda, né? E ele foi na hora, né? Junto com a Pan, com outros amigos, isso aí. E eu vejo assim que tem muita gente também que gosta de ver isso, e a gente tem que parar também, do meu ponto de vista, de achar que é errado assim, querer reconhecimento. Né? A gente Uhum. trabalha, a gente luta para ser reconhecido. Eu não sei por que Mas essa, sabe, parece, né? Eu não sei se você entendeu o que eu tô falando, mas não eu acho isso. entendi. O detalhe é que assim, ó, ter reconhecimento é super saudável, é importante, é motivador, porém, né? Você não precisa fazer tudo para ser reconhecido. Eu estava ainda agora, antes de entrar na live, atendendo uma pessoa e ela estava me trazendo sobre essa necessidade de agradar os outros, né? Eu tenho isso. E aí eu compartilhei com ela uma coisa que, até aproveitando a live para compartilhar com todo mundo, que eu entendi que existem três caminhos na nossa trajetória de vida e na nossa trajetória profissional. Vão ter as pessoas que vão olhar para nós e vão valorizar nosso trabalho, vão reconhecer nosso trabalho. Mas vai ter pessoas que vão olhar para o nosso trabalho, vão ver que é um bom trabalho e vão copiar, porque não sabem ser originais. E existem outras pessoas que vão olhar para o nosso trabalho, vão achar legal, vão olhar para as suas incapacidades e vão criticar. E a gente, muitas vezes, perde tempo nos extremos. Perde tempo com a galera que está copiando ou perde tempo com a galera que está criticando. E esquece de olhar para quem? Para quem está ali, para quem está reconhecendo, para quem está validando, né? Admirando. E se o público maior for dos dois lados, quem é que precisa se reconhecer? Nós mesmos. Porque às É, vezes é. o caminho é solitário. Não, o caminho é. Eu acho que eu vejo que o caminho ele é solitário, ele precisa ser solitário, mas isso não significa que a gente é a pessoa solitária. Isso não significa Não, que a gente não possa compartilhar isso com quem estava com a gente do nosso lado, claro, ou claro, está, né? claro, com Mas eu certeza. concordo, é o passo. Quando você está caminhando,
É você, assim, não tem equipamento, não tem roda, é você e do corpo. É um passo. Uhum. É um Sem passo de pressa e cada sem vez. pausa. Sabe? Sem Uhum. break, sem pausa. É Uhum. mancando, às vezes é com pedra, é reto, é subindo, é descendo, é mais rápido, é mais devagar. Mas é você e a tua perna, negão. Não tem o que fazer. Uhum. Entendeu? Uhum. E eu concordo contigo. Assim, tu sabe que eu sempre falei para ti, eu falo muito com as pessoas que eu conheço, assim, que eu sou totalmente contra os extremos. Sabe? Eu Uhum. acho que extremo é... O extremo, ele... o extremo, ou ele camufla muita coisa boa, ou ele esconde muita coisa ruim. Entendeu? Uhum. Então, o extremo não é bom. Eu preciso pegar meu carregador de celular, mano. Tá acabando minha Uhum. bateria aqui. Mas a gente está encerrando também. Não sei como é que você aguenta encerrar ou tem que Quanto pegar. Se tempo quiser. ainda? Que daí eu já te digo. Olha, a gente já está quase 1 hora, você acredita? Será que o pessoal tá gostando? 38 pessoas ouvindo as Manteve, besteiras. manteve bem, manteve bem. Eu Mas ainda botei uma luz aqui para parecer melhor. o fechamento, Paulo, fica mais fácil olhar para a disciplina como uma, um reconhecimento, né? Mas também como uma escolha. Eu acho que quando a gente olha a disciplina como um reconhecimento, a gente não está sendo disciplinado, a gente está se enganando. Uhum, Agora, enquanto escolha, a gente está fazendo isso de uma forma mais autêntica, vamos assim usar o termo, né? uhum, Quando eu sou uhum, disciplinado pela recompensa, tá, beleza. E daí eu fui recompensado, e daí significa que eu vou parar de preencher a caderneta corretamente, né? E uhum, eu acho que é aí uhum. que a gente sai do estado de subconsciência para um estado de consciência, né? De eu ser consciente Literalmente, né? daquilo que eu estou falando, né? Daquilo que eu estou fazendo. Não, eu estou indo porque eu estou consciente que eu preciso ir e cumprir essa etapa. Eu estou errando porque eu estou consciente do erro. Eu estou acertando, mas eu estou consciente. E eu acho que a consciência ela não pode ser confundida com orgulho, com arrogância, com prepotência, porque daí as pessoas, às vezes, eu tenho consciência disso, mas a tua você pode estar consciente e tomar uma atitude equivocada, estar errado em alguma coisa. Para mim, a consciência, ela é o berço da disciplina, depois dessa nossa conversa, no sentido de você estar ciente de tanto do que você faz certo, quanto também do que você faz errado. Uhum. Entendeu? Porque E saber e não não me fazer é como escondendo, não saber, né? né? Porque, Uhum. assim, claro, eu vou usar um exemplo, se quiser me brigar depois na terapia, pode me brigar, né? Não tem problema. Mas, assim, Logo eu. me veio muito a série documental daquele, todo mundo deve, a maioria do pessoal assistiu da Netflix, do Dahmer, né? Não sei se tu viu, do canibal norte-americano. Ah, não, não vejo É, essas é, coisas. que, né, um serial killer e enfim, e era interessante o que né, vou usar essa analogia, que chega no determinado momento que ele fala, eu sabia que eu estava fazendo errado e eu fiz porque eu quis. Então, assim, Uhum, um cara desse, será que é inconsciente? Não é, totalmente consciente. Ele sabe do que ele uhum, está fazendo. Ele tem plena uhum, noção do que está fazendo, né? Quando a uhum. gente estaciona o carro numa vaga errada, eu tenho consciência. Ah, mas é por 1 minuto. Eu acho que são essas pequenas negociações diárias que fazem a gente perder o estado de consciência, Padrão, sabe? né? Vai É, é, repetindo o padrão. e daí você, exatamente, sabe? Você vai nas cadernetinhas, exatamente. Porque é um piloto automático, né? E daí hoje não Uhum, dá nada, amanhã não dá nada, amanhã não dá nada. Quando tu vê, o pepino tá grande, né? O pepino uhum, tá grande. uhum, E eu uhum. acho que a gente busca, eu falo por mim, né? Que a gente busca sempre uma justificativa. Uma A partir do momento que a historinha. gente parar de justificar os erros e entendê-los, né? Tudo funciona melhor.
tudo vai melhor, né, Manu? E a gente fica muito nesse estado de, eu errei porque disso, eu acertei por causa disso, né? É aquilo. E eu falo, já falei para ti, falo para todo mundo, assim, aquela anedota da Coen, né? Do monge, né? Que eu acho que, se você me permitir compartilhar com o pessoal, que eu acho tão Claro, legal. fica à vontade. A monja Coen, ela tem um podcast, não sei qual, enfim, mas que ela conta de um sábio, que o sábio era muito grosseiro com os clientes dele, com os pacientes dele, né? E ele contratou, então, um menino e falou, te darei 10 moedas toda vez em que você vê que eu estou sendo errado com os meus súditos aqui, o pessoal que eu atendo. Então, toda vez que eu fizer isso, você me dá-lhe uma paulada na bunda, né? Ele foi atender a pessoa, né? E tratou a pessoa mal, chegou no final do tratamento, o menino, te deu uma porrada. Daí o sábio disse, não, tá errado. Eu já cometi o erro. Aí não ganha as 10 moedas. Aí começou a sessão de novo de atendimento, ele ergueu o tom de voz, o menino deu-lhe uma porrada. Ele, errado de novo, né? Porque eu ainda ia cometer o erro. É durante. Daí tu me dá. E daí quando ele estava naquele calor lá que ele estava falando, o menino deu uma porrada, agora tu merece. Eu acho que consciência é isso, sabe? É você naquele momento, né, que você está naquele momento que você está de... Vou dar um exemplo assim para mim, tá? Naquele momento eu estou querendo não fazer os 30 minutos de esteira, é que eu tenho que levar porrada na bunda, entendeu? Faz Exatamente. os 30 minutos, cara. Acabou. Não negocia, executa. Não dá para negociar. E olha que é difícil com uma moça fitness aqui em casa, né? Então, não é fácil. Ou Né? é mais fácil, né? Depende do olhar que se tem. Poderia ser mais fácil. Os Ou mais estereótipos, né? difícil. O taurino que gosta de comer. Aí, mas dá para comer saudável, dá para comer outras coisas. Olha, Paulo, que legal. Pessoal, agradecendo pelo teu compartilhar, que também está nessa luta aí, né, pelo emagrecimento. Que às vezes é luta, que às vezes é fácil, cada um vive seu processo, né? Mas que a gente possa viver realmente o nosso processo. Talvez a bateria do Paulo tenha acabado. Vamos ver se ele consegue encerrar. Olha que legal, Estael. Entendeu que negocia muito consigo mesma. Que legal. É muito importante a gente perceber esses movimentos, né? Ó, o Paulo. Paulo acho que ficou sem bateria aí. Mas que bom, Paulo. Grata por compartilhar a tua história, grata por nos trazer consciência, né? E isso é um processo, né? Quem é terapeuta do método Ressignifique sabe que a gente vai trabalhando causas emocionais raízes que vão mais profundas, cada vez mais profundas. O Paulo voltou aí, vamos ver. Vou deixar o Paulo se despedir de nós. Oi, Paulo, você consegue... Opa, voltou? Voltei. Voltou. Tô no iPad agora. Tá. Teve algumas pessoas durante o período que você caiu e voltou que disseram que caiu várias fichas porque elas não entendiam que elas negociavam muito com elas mesmas, né? Então, você trouxe essa clareza também. Como que você... Que legal que eu pude ajudar alguém. Várias pessoas trazendo essa clareza, porque a nossa história, isso é uma das coisas que eu falo sempre na live, né? Quando a gente coloca a nossa história a serviço, a nossa história pode ajudar muitas pessoas, porque a nossa dor pode ser a dor de muitas pessoas, só que algumas pessoas não têm coragem de falar, às vezes tem vergonha, tem vários movimentos, né? Como você trouxe a questão da fragilidade, às vezes tem pessoas... Eu sou uma pessoa que consigo falar das minhas fragilidades com muita facilidade, né? Tu também demonstrou isso, mas tem muitas pessoas que têm super dificuldade.
De trazer a consciência, né? Ou de assumir, de certa maneira, tudo isso, né? Então... E tu vê, né, a nossa live terapia de hoje, então, né, me respondeu um negócio que muita gente que, acho que nem tu sabe, Manu, que eu tive um infarto. Tu lembra que eu te comentei? Não? Não lembro. Então, eu acho que com 25 anos eu tive um infarto. Eu cheguei a pesar 130 e alguma coisa. Nossa. Eu tava num grau de... Eu trabalhava na prefeitura, eu tava num grau de estresse muito grande e eu infartei. A minha veia afinou e eu infartei. E eu tive que emagrecer muito, né? Só que daí tu vê como a história da caderneta faz sentido, né? Medo e punição, né? Eu fui punido, aí tava tudo numa boa, sem consciência alguma, o subconsciente trabalhando, sempre no piloto automático, emagreci, corri, fui para cima, fui para baixo, tava lindão, tava que era uma vara verde, não sei o que, de repente engorda de novo. Volta de novo. Que a Né? historinha da caderneta não tinha sido ressignificada, né? Não. Porque você ainda estava emagrecendo, porque senão você ia morrer, né? Você não tinha escolha. E às vezes a gente, assim, tipo... e tu vê, né, como a gente verbaliza as coisas para o universo e a gente não entende, né? Por exemplo, nessa questão do emagrecimento e da academia, né? A gente leva muito para o lado estético da coisa. E eu me lembro que uma vez eu fiz um texto para uma academia que eu fiz a marca e que eu falava isso, né? Malhar não é uma questão de estética, é uma questão de saúde. Né? Exato. E a gente verbaliza isso. Daí sempre vai acontecer. Daí o que vai acontecer? Eu vou emagrecer para quem? Para minha namorada? Para as pessoas lá fora? Não, é para mim. É para mim. Entendeu? E eu tô vendo muito essa questão assim das minhas pequenas batalhas diárias na academia, na alimentação. Ontem, acho que não sei se ela está me ouvindo, mas ontem foi engraçado porque daí ontem era o dia da nossa refeição livre, né? E essa coisa do bloqueio, da teimosia, né? Que eu tenho muito, que as pessoas têm muito, né? Porque daí a gente vai para alimentação livre e vai pensando assim, posso tudo, caderneta, né? E daí a Pam falou assim para mim, amor, você pode comer hambúrguer, mas assim, não precisa ser com tanto bacon, velho, né? Pode ser com menos bacon, né? Não precisa ser 4 shows, pode ser um só. E quando me permitia entender isso e não entender isso como uma afronta, e sim como um conselho, até a comida foi diferente, entendeu? Yes. Porque tem prazer, né? Sabe? Tipo, e eu não estava fazendo pelo conselho da Pamela, eu estava dizendo, poxa, faz sentido, é isso mesmo, sabe? De dormir melhor, enfim, né? Mas é isso, que bom que eu pude ajudar a galera. Eu acho que o termo ressignificar é uma coisa que eu e a Manu eu tenho falado muito para as pessoas que eu tenho contato, assim, sabe? Agora há pouco ainda eu estava conversando com minha mãe, a doutora sabe que a gente teve uma perda aí muito, né, muito dolorida, e eu ainda estava falando com ela, tipo, tá, mas e o que isso significa para você? Eu acho que muito mais do que a gente falar ressignificar, a gente tem que entender o que é ressignificar, entendeu? Que é isso, sabe? Tipo, É dar um novo olhar, né? Eu tô indo pra academia todo dia, por quê? Pra ficar bonito? Não, eu tô indo pra mim, entendeu? Para quem, né? Pra Antes quem? de tudo, para você, para tua saúde, para ver o teu filho crescer, para ver os teus negócios prosperarem, para ver, para se olhar no espelho e se sentir feliz com aquilo que tá vendo, né? E para dizer para você que sim, que é possível escolher. Consciência. Consciência, sempre é consciência. Opa, peguei criança interior aqui. Sempre é consciência, né? Sempre é consciência. E sim, tudo passa pela nossa criança, né? Passa pela nossa criança interior
e pelos significados que a gente foi tendo no decorrer desse tempo. Não, e tu vê, né, Manu, numa terapia que a gente fez, eu cheguei a colocar em pauta, né? Isso contigo, da comida. Uhum, uhum. Entendeu? Tipo, Manu, eu vou compartilhar com vocês, assim, eu cheguei a justificar o meu desequilíbrio emocional na comida. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lembra que eu falei pra ti, eu falei assim, eu como demais porque ou eu tô comemorando ou eu tô triste. Uhum. Daí cara, mas peraí, exatamente. Aí cara, mas não é isso. Sabe, o que me deixa triste? O que me deixa eufórico? Uhum. Né? Uhum. Então, é isso. Mandaram fechar a boca, vou fechar. Olha lá, né? Paulo, eu te agradeço de coração por ter compartilhado a tua história, por ter trazido um tema que é tão importante, né? E acho que muitas pessoas, acredito que tenham muitas pessoas que sofram justamente por essa questão do emagrecimento, né? Da disciplina, do emagrecimento. E que legal poder olhar para aquela cena e fazer diferente, né? De verdade ressignificar. Que você possa olhar agora sempre para aquilo que você quiser ter de disciplina na tua vida dessa forma, né? Você pode ter escolhas, mas existem também os teus objetivos, as tuas próprias metas, né? E essas que você negocia com você, não é com ninguém exatamente, mas é contigo, né? Então, tenha liberdade das escolhas, mas tem também todo esse processo de consciência, de compromisso consigo mesmo, né? Ó, Equilíbrio, né? exatamente. As pessoas estão te desejando sucesso. Qualquer dia você entra na live para contar para nós quantos quilos, quanto tempo você levou para chegar no teu objetivo junto com o teu coach, junto com o teu personal, né? Porque sem pressa e sem pausa a gente vai seguindo os nossos objetivos e realizando cada um deles. Eu acho que essa frase é legal, sem pressa e sem pausa. Sem pressa e sem pausa, porque se a gente vai com muita pressa, a gente cansa logo, né? E esse foi um aprendizado que eu tive no caminho de Santiago de Compostela, porque as pessoas, cada peregrino anda, ou enfim, caminha, corre, tem os bicigrinos que andam de bicicleta, né? Cada um faz o seu caminho, né? Uns mais rápido, uns mais devagar, e assim é o nosso caminho da vida, né? Desde que a gente tem uma meta, um objetivo, a gente vai sem pressa, sem pausa, sem pressa e sem pausa. Porque às vezes, quando a gente vai com muita pressa, a gente frustra e vem a pausa. Que às vezes é desistência, né? Que é isso que você falou, às vezes engorda, emagrece, engorda, emagrece. E de verdade pode ser só o caminhar, como você mesmo trouxe, né? Primeiro caminhou, depois foi um trotinho e depois correndo. E aí as coisas ficam mais fáceis. Nossa, aquele dia lá, eu chorei pra caramba depois do treino. Uhum, E eu tinha muita dor na perna esquerda, tu te lembra, né? E eu perdi 80% da musculatura da perna esquerda por uma bobeira, justamente por causa disso que tu comentou agora, né? Porque em janeiro eu tava num pico de adrenalina, de vamos emagrecer e tal, e não sei o que, jogava futebol, e corria, e nadava, e academia, e pum, me lesionei. Né? Sem pressa e sem pausa. Aí me obriguei a ficar parado, né? Zero daí, né? Zero, daí veio a morte do meu pai, com tudo aquilo que a gente passou juntos, né? Que eu digo que tu me acompanhou bastante e que não foi fácil, não está sendo fácil, né? E o meu pai, né? Morreu tendo metade do pé amputado por causa de uma diabetes que já tem a ver com comida, já tem a ver com atividade física. Eu acho assim que foram muitas coisas assim, muitos recados, muitos recados, sabe? Muito Sinais. sabe? Muita coisa assim, tipo, se liga, velho.
É isso mesmo. Queridão, fique muito bem. Grata mais uma vez pelo teu compartilhar, porque eu tenho certeza que inspirou e inspirará muitas pessoas, né? A seguir esse caminho da disciplina, sem negociação, mas também fazendo esse movimento de consciência, né? Verdadeiramente, de trazer essas escolhas, né? Eu tenho escolhas, mas eu escolho cumprir com o meu objetivo, cumprir com a minha meta, cumprir com aquilo que eu me proponho, sem negociar, sem pressa e sem pausa. Talvez seja essa a frase da live, né? Sem pressa, sem pausa. Consciência, né? E sem pressa e sem pausa, colocando em prática aquilo que já é sabido e que também já é ressignificado, né? As frases da terapia, né, Manu? Sempre, o Paulo sempre sai com uma frase da terapia. Ele sempre pede para que eu mande depois para ele a frase, bem para ele poder registrar e trazer toda essa clareza, né? Então hoje é sem pressa e sem pausa. Eu vou deixar no comentário ali. Vou fazer uma arte bem bonita e vou postar lá, sem pressa e sem pausa. Show de bola. Tá bom? Beijo, querido. Fica bem. Meninas, né?